Vamos para mais uma aula de Química, propriedades específicas da matéria, com o professor André. Essa é a nossa segunda aula. Habilidades a serem estudadas, a serem desenvolvidas hoje. Reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia, no sistema produtivo. Então, se nós vamos falar sobre propriedades específicas da matéria, temos que falar primeiro o que é matéria. Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Desde a roupa que você está usando até a cadeira na qual você está sentado. Tudo é feito de matéria. Mas a matéria não é apenas uma coisa que você pode tocar. Inclui também o ar que você respira. Ó, um experimento que nós podemos fazer. Se você pegar uma seringa, tampar a ponta dela com o dedo e pressionar o êmbolo, nós não conseguimos chegar até o final da seringa. Por quê? Porque o ar que está aqui dentro é matéria e ocupa lugar no espaço. Então, esse é um experimento que comprova que o ar é matéria, pois ocupa lugar no espaço. Então, tudo é feito de matéria. Portanto, definimos matéria como tudo aquilo que possui massa e que ocupa lugar no espaço. E aí, com a matéria, nós podemos fazer um corpo, tá? Ou um objeto. Vamos ver a diferença. Madeira é matéria. Tá? O ouro é matéria. O granito é matéria. E a partir dessa matéria, eu consigo fazer, por exemplo, uma tábua. Tá? Professor, a tábua quer dizer que não é matéria? Não, ela é assim, mas é uma matéria já tratada, já trabalhada. Tá? Como uma barra de ouro, como um pedaço de granito. Agora, com esse corpo, eu consigo desenvolver um objeto. Tá? Por exemplo, uma mesa de madeira, um anel de ouro e uma estátua de granito. Tá? Então, um objeto específico, o corpo é do que esse objeto é feito, tá? E esse corpo veio da sua matéria-prima. Matéria. Então, vamos lá. Propriedades gerais da matéria: massa, inércia, volume, também conhecido como extensão, o espaço que o corpo ocupa, divisibilidade, elasticidade, impenetrabilidade, compressibilidade. Esses são alguns, tá? Algumas das propriedades gerais da matéria. Ou seja, qualquer matéria tem massa. Toda matéria tem inércia, e isso é importante. Inércia é aquela tendência do corpo em ficar em repouso ou continuar o movimento. E um detalhe, quanto maior a massa, maior é a inércia. Volume, tá? Extensão é o espaço em que o corpo ocupa. Divisibilidade é a capacidade do corpo de ser dividido em porções menores. Elasticidade, tá? Os corpos podem sofrer, dependendo da situação, uma compressão maior ou menor. Os gases sofrem uma compressão maior, tá? Eles podem modificar e voltar ao seu estado original. Vamos lá. Você pensar então naqueles travesseiros da NASA, também tem essa elasticidade. Você aperta, pressiona e quando você tira essa pressão, ele volta ao que era antes. Impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E a compressibilidade. Agora eu vou mostrar algumas figuras e nós vamos tentar fazer a relação, tá? Com uma das propriedades gerais. Essa ficou fácil, né? Qual a propriedade geral que está
incitando nessa imagem? É a massa. E aqui, ó, uma banheira cheia. Imagina, então, você tentando entrar nessa banheira cheia. O que vai acontecer? Quando você entrar, essa água vai sair. Por quê? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, impenetrabilidade. E aqui, você está no cavalo, em movimento. O cavalo para, você tende a continuar o movimento. O exemplo de inércia. Aqui, ó, elasticidade, a amoeba. Você pressiona, aperta, estica e ela volta ao seu estado natural. Elasticidade. Olha só, compressibilidade. Você pode comprimir o objeto. E aqui, o ar dentro da bexiga ocupa lugar no espaço. Então é extensão, volume. Se você pegar olha só, um corpo, você pode dividir ele em vários pedaços. Divisibilidade. Então essas foram algumas propriedades gerais da matéria. Agora, propriedades específicas da matéria. Significa que você consegue diferenciar uma substância da outra, um material do outro, através dessas propriedades. Dureza. Dureza, alguns têm dificuldade de entender o que é essa tal dureza. Ela determina a resistência de um material a ser riscado. Por exemplo, se você tentar pegar a sua unha e riscar o vidro, você não consegue. Mas se você pegar um caco de vidro e tentar riscar a sua unha, você consegue. Significa que o vidro é mais duro que a sua unha. Porque você consegue riscar a sua unha com o vidro e não consegue riscar o vidro com a sua unha. E é por isso que nós temos uma escala de dureza. Aqui nós temos aqui, ó, um material mais duro que nós conhecemos é o diamante, com dureza 10. Então o diamante consegue riscar qualquer outro material. Você consegue riscar o vidro com um diamante. Você consegue riscar o pedaço de ferro com um diamante. Então aqui nós temos uma escala de dureza. Só para poder entender. Maleabilidade é a capacidade do material de se transformar em chapas. Aqui nós temos uma lâmina de ouro, e ela é vendida hoje. Se você quiser decorar alguma coisa, você pode comprar lâminas de ouro. Um pacotinho de lâminas de ouro, é que elas são muito finas, custa aí na faixa, não essa única folha, mas um bloquinho de folhas de ouro custa aí na faixa de R$700. Ductibilidade é a propriedade que alguns materiais apresentam de ser transformado em fios. O cobre, por exemplo, é um material dúctil. Ele pode ser transformado em fios. Ainda falando das propriedades gerais da matéria, e esse sim, dentre as propriedades gerais, nós vamos destacar 3, que é a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E essa densidade, o que é? Então, quanto mais matéria em um mesmo volume, quanto mais apertadinho tiver essa matéria no mesmo volume, mais denso é o corpo. Exemplo, o chumbo tem densidade de 11,3 e o ferro tem densidade de 7,9. Significa que o chumbo é mais denso do que o ferro. Ponto de fusão é a temperatura no qual a substância sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Ponto de ebulição é a temperatura em que a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Vamos especificar agora, vamos trabalhar com a densidade.
tem uma formulinha para a gente calcular a densidade. Densidade é igual a massa do corpo dividido pelo seu volume. Então vamos lá, vou fazer um exercício. Ó. Se um corpo tem massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, pessoal, centímetro cúbico é uma unidade de volume, é sinônimo de ml. Então se você quiser escrever no cantinho, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Portanto, se um corpo tem massa de 20 gramas e ocupa um volume de 5 ml, qual é a sua densidade? Vamos colocar os dados. Densidade, eu quero saber, a massa é 20 e o volume é 5. Essa é a formulinha para a densidade. Vamos substituir os dados. Portanto, a densidade 4 gramas por centímetro cúbico. Ou, se você preferir, 4 gramas por ml. Então, não tem segredo calcular a densidade do material se você souber sua massa e seu volume. Mais um exercício para a gente treinar a densidade. Bromo é um líquido vermelho acastanhado com densidade de 3,1 gramas por ml. Que volume ocupa uma amostra de 88,5 gramas? Então vamos lá. Vou colocar os dados. Eu sei que a densidade é de 3,1. Eu sei que a massa é de 88,5. E ele está perguntando qual é o volume. Vou colocar na fórmula. A densidade é 3,1, a massa é 88,5. O volume vai ser de 28,5 ml. Então, se ele te der a densidade e te der a massa, você consegue achar o volume. Se ele te der a densidade e te der o volume, você consegue achar a massa. Vamos lá. 3 frascos transparentes de forma e dimensão iguais contém cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Então, são 3 frascos, todos com a mesma massa do líquido. Um contém benzeno, o outro tetracloreto de carbono e o terceiro cloroformo. Como você faria para identificar as substâncias? Então vamos lá. Imagine então, em um deles eu tenho benzeno, outro tetracloreto de carbono, outro cloroformo. Como que eu vou descobrir qual é qual? Turminha, olha só. Um material, se ele tem a densidade baixa, quer dizer que ele tem um volume grande. Tá? Todos têm a mesma massa. Portanto, quem tem uma densidade menor tem um volume maior. Portanto, o frasco 1 é o benzeno. Quem tem a densidade maior tem um volume menor. Então, esse é o tetracloreto de carbono e este é o cloroformo. Outro detalhe importante é a flutuabilidade, tá? Que está relacionado à densidade. Por exemplo, tá? Se eu colocar o material com uma densidade maior do que 1,59 gramas por ml, esse material vai afundar. Se eu colocar o material aqui com uma densidade menor do que 1,59, ele vai flutuar. Isso é o que acontece quando nós colocamos, por exemplo, um pedaço de ferro na água. Por ter uma densidade maior que a da água, o ferro afunda. E quando nós colocamos um isopor na água, o isopor flutua, porque a densidade do isopor é menor que a da água. Próxima propriedade específica da matéria é o ponto de fusão. Lembra do ponto de fusão? É a temperatura em qual o sólido vira líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura em que o líquido vira gás. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, nós conseguimos descobrir através deles se a substância está em qual estado físico. Qualquer substância que estiver antes do ponto de fusão está no estado sólido. Qualquer substância que estiver em uma temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição está no estado líquido. Qualquer substância que estiver a uma temperatura maior que a temperatura de ebulição estará no estado gasoso. Então vamos lá.
qualquer temperatura que o corpo estiver menor que o ponto de fusão, no estado sólido, ou seja, antes do ponto de fusão, é sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância se encontra no estado líquido. E depois do ponto de ebulição, a substância se encontra no estado gasoso. Então nós temos uma reta, tá? Quanto mais para a direita, maior é a temperatura. Tá? Por exemplo, se a gente colocasse aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá? É uma ordem crescente. Quanto mais para a direita, maior a temperatura. O que nós vamos fazer? Tá? Sabendo então que antes é sólido, entre os dois é líquido e depois é gasoso, nós vamos tentar resolver esse exercício. Ó, a água apresenta um ponto de fusão de 0 graus Celsius e um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Qual é o estado físico da água aqui em Araraquara a 27 graus Celsius? Então o que eu faço? Eu venho aqui, faço uma reta mostrando o valor crescente de temperatura, indico o ponto de fusão e o ponto de ebulição e os estados físicos. Então, primeiro passo para você resolver esse tipo de exercício, faz a reta, indica o ponto de fusão, ponto de ebulição e os estados físicos. Sempre assim. Professor, se for outra substância, então o valor do ponto de fusão e o valor do ponto de ebulição vai ser outro valor. Para a água é esse. Continua. Agora eu vou achar 27 graus. Onde será que está o 27 nessa minha reta? Se aqui está o 0, logo aqui vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27 vai estar aqui, no estado líquido. Então, a 27 graus Celsius, a água se encontra no estado líquido. Tá? A temperatura que se encontra entre a fusão e a ebulição da substância, portanto, estado líquido. Aqui eu tenho um outro exercício para a gente treinar. A tabela apresenta dados sobre a temperatura de ebulição e fusão de algumas substâncias descobertas pelos alunos do primeiro ano da Escola Ergília, aqui de Araraquara. Na cidade de Araraquara, onde a temperatura chega facilmente a menos 5 graus Celsius, tá? Na verdade, não chega a menos 5, é só uma piadinha para a gente fazer o exercício, tá? É correto afirmar que os estados físicos em que se encontram os compostos, esses compostos eu inventei, tá? Em homenagem ao nome da escola, aos alunos, aos professores e a mim, tá? Professor André. Então, olha a substância que eu inventei: ergilínium, andrelínium, alunínium e prolínium. São substâncias inventadas. E aqui, ó, eu coloquei a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Tá? Então, vamos trabalhar primeiro com ergilínium. O que eu fiz? Temperatura de fusão, menos 150. Pus aqui, ó, ponto de fusão. Temperatura de ebulição, menos 10. Pus aqui. Eu sei que antes da fusão é sólido, entre a fusão e ebulição é líquido, depois da ebulição é gasoso. Então eu fiz o esqueminha por ergilínium. Agora, onde está o menos 5 nessa reta? Se aqui é o menos 10, aqui é menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Então a substância está no estado gasoso. Vamos fazer isso da próxima substância. Andrelínium. Vamos marcar a temperatura de ebulição, temperatura de fusão e os estados físicos. Então, ó, ponto de ebulição. Tá? Ponto de ebulição. O professor aqui está T, é temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. 10 graus Celsius. Ponto de fusão, menos 130. Eu sei que antes da fusão é sólido, entre a fusão e a ebulição é líquido, depois da ebulição é gasoso. O menos 5 vai estar aqui, ó,
Professor, como você sabe? Se aqui é 10, então fica 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Portanto, a substância está no estado líquido. O andralínio, portanto, então, se encontra no estado líquido. Professor, mas por que menos 5 está usando? Porque o exercício fala. Ele pergunta qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias a uma temperatura de menos 5. Eu poderia ter perguntado uma temperatura de 10, de 20, tá? Mas esse exercício perguntou uma temperatura de menos 5. Prolínium. Vamos lá. Prolínium, tá? Menos 130. Ponto de ebulição 130. Ponto de fusão 70. O menos 5 vai estar aqui, ó. Portanto, o prolínium está no estado sólido. Alumínio. Fazer a mesma coisa. Na verdade, eu gostaria que vocês fizessem agora sem a minha ajuda. Tá? Pausa o vídeo e tenta falar para mim qual que é o estado físico do alumínio. Pausou. Fez o exercício. Espero que tenha acertado. Vamos conferir. Marca. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Procuro então a temperatura em que se encontra, que é menos 5. O alumínio vai estar no estado líquido. Espero que você tenha acertado e entendido o conceito. Antes de encerrar a aula, queria que vocês entendessem que através da densidade eu consigo diferenciar um material do outro. Eu consigo diferenciar, portanto, o chumbo do ferro através da sua densidade. Consigo diferenciar o álcool da água através da sua densidade. Eu consigo diferenciar também o álcool da água pelo seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Por isso são chamados propriedades específicas, porque cada substância tem a sua temperatura de fusão, a sua temperatura de ebulição e a sua densidade. Por isso são chamados propriedades específicas. Encerramos nossa aula e até a próxima.